Bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas. Amém? Sou o professor Adeildo e hoje vamos falar acerca da Páscoa. Hoje é Páscoa, tá certo? Nessa gravação é dia 17 de abril e eu, por bem, achei interessante fazer esse vídeo. Eu creio que vai ser um pouco curto, mas vai ser bênção de Deus na sua vida, tá certo? E hoje nós vamos falar do verdadeiro significado da Páscoa para o cristão. Amém? Então, na verdade, quando nós falamos da Páscoa original, né, a primeira Páscoa, nós estamos falando aqui da Páscoa de livro de Êxodo, por exemplo. Êxodo 12, 8, que diz: "E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão." Então, o que acontece? Muitos cristãos no dia de hoje, eles não comem carne, né? Enquanto que a própria Bíblia diz aqui que eles comiam carne assada. Carne assada. Pois bem, o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? O significado primordial da Páscoa seria o quê? Seria o Pessah, né? Que aqui no hebraico é Pessah, que quer dizer passagem, tá certo? Significa passagem. Eu vou colocar aqui Páscoa, como nós falamos, tá certo? A Páscoa. Então, a verdadeira Páscoa primordial dos judeus era a passagem. Qual passagem é essa? Era o modo que Deus livrou o povo de Israel, né, do Egito, da servidão do Egito. E a Bíblia diz que eles comiam o quê? Eles comiam pães asmos, pão sem fermento, né? Sem fermento. E todos aqueles que comessem com fermento não poderiam, eram separados, não era colocado como os judeus, tá certo? Nem fosse até estrangeiro, se comesse com fermento, não era aceito, era sem fermento. Aqui também nos traz uma pressa da saída do povo de Deus também do Egito. E ainda falavam mais assim, e comiam também ervas amargas. O que essas ervas amargas significavam? Cada coisa tinha o seu significado. O alimento com a carne, né, como o cordeiro, os pães asmos, sem fermento, né, sem o pecado, e as ervas amargas, que eram o quê? Que eram a lembrança do sofrimento, tá certo? As ervas amargas eram a lembrança do sofrimento do povo de Israel no Egito. Então eles comiam pão asmos, sem fermento, e as ervas amargas, lembrando o sofrimento, né, da servidão, da dura serviço dos seus feitores, né, do Egito, que tratavam mal, né, judiavam do povo de Deus, né, eram feitos como verdadeiros animais, né, como animais de trabalho para o crescimento do Egito. Então as ervas amargas faziam lembrança, faziam remeter a lembrança do judeu ao sofrimento no Egito, certo? Então o que acontece? Então eles comiam, eu vou apagar aqui a Páscoa, depois vocês podem dar um print na tela, vocês podem copiar no caderno. Eu acho interessante muitas vezes você escrever no caderno algumas coisas, né? Serve como lembrar de novo, né? Então ali tinha aquelas vasilhas, né? As ervas amargas aqui, né? E o pão, aquele pão asmos, que era pão sem fermento. Então eles se alimentavam lembrando do sofrimento passado pelo Egito, da passagem, da saída, do êxodo, né? Êxodo que significa a saída, né? Uma saída da nação, do lugar, né? Para a terra prometida, tá certo? Então esse seria aqui a Páscoa dos judeus, tá? Que eles comemoram até o dia de hoje. Os judeus comemoram dessa forma. A Páscoa da saída é a saída do Egito.
Agora nós, cristãos, nós temos a Páscoa devido ao acontecimento de Cristo, porque Cristo o seu martírio começou, né, na sexta-feira, sábado e terminou no domingo com sua morte e a sua ressurreição, tá certo? Então, morte e ressurreição de Cristo se dá esses 3 dias, né, tá certo? Por isso que a Bíblia diz, João mesmo, o apóstolo, ou melhor dizendo, o João o Batista, né? Melhor dizendo, João Batista, ele diz que no dia seguinte viu a Jesus, João viu a Jesus, que vinha para ele, e ele disse essa palavra que é muito importante: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro. Essa é a nossa Páscoa. É o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Porque eles não queriam que o corpo de Cristo estivesse ali no dia das festas da Páscoa. Porque vinha muita gente de fora. Era a época da Páscoa. Então eles queriam que o lugar estivesse limpo, o Gólgota, não tivesse nenhum morto, nenhum cadáver ali. Por isso que ele foram tirados ali alguns corpos, dos 3 que teriam morrido, Jesus e os 2 malfeitores. Mas todavia a Bíblia diz que ele ressuscitou. Em Apocalipse diz que o Cordeiro que é digno, né, é o único que é digno de abrir, né, e desatar o selo, tá certo? Só Jesus Cristo é digno, porque ele morreu e ressuscitou. Ele é o único ressurreto, porque todos ressuscitaram e morreram. Alguns ressuscitaram e morreram, mas Jesus Cristo é o ressurreto, aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Tá certo? Então a Páscoa do cristão é essa. É a vitória de Cristo sobre a morte. E nós, a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa vitória, que Deus, Ele nos trouxe, Cristo nos trouxe a vitória contra o pecado. Contra o pecado. Ele nos levou para o lugar santo. Amém? Então aqui está, o verdadeiro significado para nós cristãos é Cristo crucificado e ressurgiu para a glória de Deus. Amém? Esse é o significado. Agora o problema hoje é o seguinte: hoje nós vemos que o significado, até para alguns cristãos, se perdeu. Porque hoje as pessoas acham que, vou fazer aqui, que o significado de hoje foi, né, colocado como, né, o coelho, o coelhinho, né, que traz, né, os ovos de chocolate. Quem não gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate. Só que tem um detalhe. Coelho, primeiramente, coelho não bota ovo. Tá? Ele não bota ovo. Coelho não bota ovo. Coelho é um mamífero e herbívoro. Ou seja, ele mama e come vegetais. Tá? Só que, infelizmente, as pessoas hoje fazem comércio, até na igreja, vende ovos de Páscoa. Tá bom, quer ganhar um dinheirinho, tudo bem. Só que isso aí não é a Páscoa do cristão. E muito menos do judeu. Então você não fica nem entre os cristãos e nem com os judeus. Você fica no campo negro. Por quê? Porque, primeiramente, o coelho, ele simboliza
sexualidade. Ele simboliza o quê? Procriação. Ele simboliza procriar. Por quê? Porque o coelho, ele tem várias filhotes durante um ano. Tem coelhos da Europa que em 30 dias nasce coelho, né? Tem a gestação 30 dias. Então veja bem, se um coelho em 2 meses dá cria, ele pode dar 6, 7 vezes ou até mais por ano. Então ele é um ser que procria demais, né? Então um ser que é bem sexualizado. Então até tem revistas masculinas, revistas sexuais que tem um símbolo do coelho. Significando sexualidade. Então quando você traz o símbolo do coelho, do ovo de Páscoa, que não tem nada a ver nem com o coelho, que o coelho não bota ovos, você já está totalmente fora da verdade. Totalmente fora da verdade bíblica. Tá certo? E você muitas vezes que não come, só come peixe nesses dias, você está fazendo serviço pagão. Porque na verdade o papado e o Estado, né, eles decidiram comer peixe nesses dias, tá? De festa, principalmente na sexta-feira santa, que eles colocam. Então o que acontece? Comer peixe, por quê? Porque nos portos, na época, tinha muito peixes nos portos, as pessoas não compravam. Então eles fizeram, porque na verdade o catolicismo é a junção do religioso com política, tá certo? Com o Estado. Por isso que trouxe o catolicismo, saiu da verdade bíblica, porque juntou o Estado, o poder público, né? Poder governamental, com as coisas da igreja. E surgiu o catolicismo dessa forma, né? Que era muitas vezes usado como poder, né? Um poder mais, como fosse um poder espiritual e um poder de domínio governamental, porque o Estado apoiava muitas vezes o papado, tá certo? Então foi posto como todos comiam peixe, porque os portos estavam lotados de peixe. Então era um alimento até barato na época. Então começou a ser ensinado também, né, ao povo comer peixe, tá certo? Alguém pode falar, não, mas o peixe é por causa do símbolo do cristianismo, que era assim, né, o símbolo do peixe, né? Não, na verdade é um comércio, foi comercializado e hoje, até hoje, comercializa dessa forma. Então é pecado. Eu vou ler aqui a Bíblia Sagrada, em Gálatas, fala um pouco sobre isso. Gálatas 4, versículo 8, que diz: Gálatas 4, 8. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, ou ensinamentos, tá certo? Fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Tá certo? Paulo falando aos Gálatas. Então veja bem, rudimentos pobres. Então, meu Deus, nós como cristãos, isso aqui não pode estar na nossa vida. Você não pode comer peixe só porque é sexta-feira santa, esses 3 dias, ou só na sexta. Não. Você tem que comer peixe quando tiver, quando você puder comprar, compre. Aí tudo bem, se você falar assim, não, irmão, na minha cidade, no meu lugar aqui, eu nunca tem peixe em feira, em lugar nenhum. Só tem peixe na época que sexta-feira santa que aparece esses peixes, né? Para vender. Aí tudo bem, você comprou, porque não tem como você comprar nunca. Aí só aparece na sexta-feira santa, tudo bem, é um modo de você comprar o peixe. Mas você comprar, porque é sexta-feira santa e comer, né, você está trazendo o catolicismo para a sua vida. Aqui, o papado e o Estado que transformam o quê? É o catolicismo. Então você, na verdade, é um católico. Você é católico
Catolicismo. Na verdade, você é um católico, você é um crente embustido, um católico. Então você não é cristão, você é um católico, tá certo? Então veja bem, não misture as coisas. Então não tem nada a ver você comer peixe, você pode comer carne. Se você olhar aqui, eles comiam carne assada né? A carne assada eles comiam, o povo de Israel, na saída do Egito. Então não tem nada a ver. E para nós cristãos, é o quê? É a vitória e a vida eterna em Cristo. Tá certo? Então, a verdadeira Páscoa do cristão é a celebração da vida. É a celebração da restituição do lar, da família. É a celebração, né, da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele é o verdadeiro Cordeiro. Ele não é o coelho. A Páscoa não é o coelho, mas Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Amém? Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dá o seu joinha. Amém? Faça algum comentário. Se você achou interessante ou alguma coisa que você não concorda, pode fazer seus comentários. Divida, compartilhe, né, nas redes sociais, com seus colegas. Né? Hoje em dia, quando é piada, quando é alguma gracinha, as pessoas costumam, né, compartilhar. E o que é bíblico, o que é da palavra do Senhor, muitas vezes cai por terra, né? As pessoas não compartilham. Então ajude esse canal a crescer também, para a glória de Deus, amém? Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém.